Morar sozinha nunca foi um plano meu. Não foi um sonho de Pinterest que eu risquei um dia. Foi algo que aconteceu de repente. Oportunidades, mudanças, meses que tinham que ser vividos de forma que eu nunca esperava. E no início custou-me imenso aceitar. É que havia mesmo uma resistência física, uma resistência emocional. Como se me tivessem metido num lugar onde eu não queria estar. Eu estava a ser uma vítima das consequências da decisão da outra pessoa. E eu achava que não ia conseguir. Eu achava que era demasiado para mim. Mas já passaram 2 anos e eu não só sobrevivi, como aprendi. E aprendi tanto, tão inesperadamente, que eu até estou grata por ter conseguido manter a ideia de que eu tinha que estar a viver sozinha. Por isso, eu venho neste vídeo contar-te tudo isso. As pequenas derrotas, as vitórias invisíveis e as descobertas que mudaram a mulher que sou hoje. Os primeiros dias foram um choque. Entrei em casa e silêncio. Não há risos, não há passos no corredor, é um silêncio que embala e que pesa ao mesmo tempo. A minha reação automática foi fugir dele. Música, podcast, séries, alguém sempre ao telemóvel, qualquer buraco eu preenchia. Mas esse silêncio era também um espelho. Aos poucos comecei a perceber coisas sobre mim que antes abafava com barulho. Foi desconfortável. Muito. E quando aceitei o silêncio percebi que era ali que me encontrava. Quando eu comecei a viver sozinha, ninguém me disse que a vida era complicada. Ninguém te avisa que quando chegas a casa ao fim de um dia ocupada, não tens comida quente à tua espera. Só podes abrir o frigorífico, que por vezes até está vazio, e arrastar-te para a cozinha para fazeres o teu próprio jantar. Quando uma lâmpada avaria, ficas-te a perguntar: será que vale a pena consertar ou não? De qualquer forma, tu até podes saltar o jantar. Quando precisas falar com alguém antes de ir dormir, lembras-te que só podes contactar as pessoas pelo telemóvel. Ninguém consegue conversar contigo cara a cara. Vais-te sentir um pouco entediado e cansado, mas com o tempo vais começar a apreciar a tua vida. Eu desde que vivo sozinha, que 95% das minhas noites são assim. Eu faço jantar, eu janto, arrumo a casa, vou dar uma volta com a canoa, faço a minha skincare e venho para a cama. Neste momento são 8h30 da noite. Por isso ainda tenho tempo ou para editar um bocadinho dos meus vídeos, ou vejo uma série na Netflix, ou neste momento estou a acabar de ler um livro, mas quero partilhar com vocês que nem sempre foi assim. Quando eu descobri que ia passar a viver sozinha, aliás foi neste preciso sítio e agora até me está a causar uma sensação estranha. Quando eu descobri que ia estar sozinha, foi uma decisão difícil de fazer e não foi tomada logo no momento. Eu sei que fui viver para a casa dos meus pais mais do que um mês antes de voltar. E no fim de semana que eu voltei, foi com eles. E eu sei que eu estava a andar de carro até cá e vi um arco-íris. E eu estava a precisar de qualquer sinal de que eu estava a fazer a decisão certa. Então quando eu vi aquele arco-íris, foi quase como uma certeza de que agora era a altura certa para o fazer, porque apesar de eu estar sozinha, também era a minha primeira sensação de real liberdade. Mas pronto, esse fim de semana eles estiveram cá e de domingo para segunda-feira foi a minha primeira noite sozinha. E lembro-me que foi uma noite mesmo difícil. A casa estava em silêncio, mas era daquele silêncio que eu nunca tinha sentido antes. Era um vazio enorme. Lembro-me de estar sentada no sofá e chorar muito, muito. Estava com muitas dúvidas, porque quando tu vives sozinha num sítio onde não conheces ninguém, tu podes passar um fim de semana inteiro, uma semana inteira, sem falar com ninguém, sem ser através do telemóvel. E lembro que essa noite estava a viver uma espécie de um vácuo. Só via o som do vento. E foi muito assustador essa noite, mas também foi a primeira de muitas. E claro que há noites que me custam mais, outras que custam menos, mas acho que criar uma rotina que funciona para mim ajuda muito, ajuda mesmo muito. E claro, chamadas. Ainda agora ao jantar estava a comer e estava em chamada com os meus pais, por isso ajuda sempre um pouquinho. Durante muito tempo eu não fazia certas coisas porque eu ia fazê-las sozinha. Ir ao cinema, experimentar um restaurante novo, até ir a workshops. Eu não ia porque não tinha ninguém com quem ir.
Eu esperava sempre que alguém dissesse, vamos. E se ninguém dissesse, eu não ia. E é principalmente daí que vem a minha dependência nos outros. É eu abdicar do que eu quero fazer para fazer com os outros, porque pelo menos eu tenho companhia. E criei aí um padrão. A minha vida ficou dependente da presença alheia. E então, eu desde que comecei a viver sozinha, que eu me desafiei a fazer uma coisa por mês só comigo. Tenho ido andar de skate, tenho ido explorar vários sítios em Ericeira a caminhar, vou a um restaurante sozinha, agora inscrevi-me para uma aula de pilates. É que eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu fui jantar sozinha. Eu pedi o meu prato, levei-o para a mesa, olhei à volta e ninguém estava a julgar. E foi aí que eu senti uma certa liberdade estranha, o tipo de liberdade que não se compra. As tuas habilidades na cozinha vão melhorando gradualmente. Aprendes a consertar a sanita, começas a decorar constantemente o teu espaço, tornando o teu quarto confortável e agradável. Todo o espaço à tua volta reflete o teu estado de espírito. A tua música toca sempre, ou o silêncio reina, se preferires. Reservas tempo para conversar com amigos. Organizas as tuas próprias atividades. Viver sozinha pode ser assustador no início, mas aos poucos vais apaixonar-te por essa liberdade. Quando vives sozinho, o teu espaço parece meio que temporário. E por isso é que eu criei rituais, que era para criar uma forma aos meus dias. O meu ritual de manhã é beber sempre do mesmo copo. 3 minutos para arrumar a casa toda, dar uma volta com o canoa e arranjar-me para o dia. São as coisas assim simples que fazemos várias vezes que dão forma ao sentimento de lar. Tédio não é inimigo. Pelo contrário, momentos de tédio são cruciais para a criatividade e reflexão. Enquanto fazes tarefas físicas repetidas, o teu cérebro entra num estado de fluxo. É nesse estado que surgem grandes ideias. Uma boa dica: define uma wishlist diária. Pergunta-te, como teria de ser o dia para ires dormir e sentir que foi ótimo? Pequenos gestos criam dias intencionais. A verdade é que na semana em que estou a gravar isto, eu estou a ter dificuldade em viver sozinha. Porque sim, viver sozinha custa. Não há divisão de contas, não há divisão de responsabilidades, tudo cai sobre ti. E no início falhei, e às vezes falho. Esqueci-me de prazos e deixei tarefas acumular. Mas com o tempo, claro que eu vou-me conseguindo organizar. Tenho um lembrete para quando se tem que pagar, tenho a lista de compras sempre ali ao pé do frigorífico, tenho um kit básico de ferramentas, faço sempre no início da semana uma emenda. E a primeira vez que montei um móvel sozinha foi frustrante, demorei 3 horas. Mas o orgulho está lá a 200%. E com isto eu quero reforçar que a ideia de viver sozinha não é 100% bonito. Já chorei muito esta semana, já liguei aos meus pais, já tive com a ideia de voltar para Viseu, para a casa dos pais. Porque às vezes o stress acumula tanto e não tenho ninguém a quem me apoiar emocionalmente. É só através de um telemóvel. Se eu precisar de ajuda é através de um telemóvel. Então isso às vezes custa, sim. E principalmente, para além de não ter responsabilidade só sobre mim, eu tenho responsabilidade pelo canoa, que é um cão novito, ainda faz asneiras, às vezes faz coisas que me magoa, e depois estou aqui sozinha, a tentar resolver isso tudo. Mas é isso mesmo que eu digo, no início eu estava com medo de pedir ajuda. Tinha medo de ligar alguém às 10, 11 da noite, por causa de uma torneira que estava a pingar. Mas eu depois percebi que pedir ajuda também faz parte de ser adulto. E também aprendi a dizer que não. É que proteger o meu tempo e o meu espaço, principalmente, não é má educação, mas sim autocuidado. E eu tive que aprender isso à força. A tua casa amplifica tudo o que sentes. Cada pequena conquista é uma vitória silenciosa que constrói confiança. Aprendi a consertar coisas básicas. Essas pequenas competências trazem autonomia e confiança. Cada desafio resolvido dá uma sensação de conquista silenciosa, mas poderosa. As vitórias mais importantes foram invisíveis. Ninguém viu quando pagaste todas as contas, ninguém viu quando choraste às 3 da manhã e te levantaste no dia seguinte, mas essas pequenas coisas transformam. Resumindo, eu não escolhi isto, mas aceitei, e dentro da aceitação encontrei lições que nenhum curso me daria. Aprendi a estar só, a cuidar de mim, a pedir ajuda, a dizer não, a cozinhar para uma pessoa, a lidar com medos e a celebrar sem plateia. Um dia tu precisas de viver sozinho. Se tu tiveres a oportunidade, por favor, vive sozinho. Tu não vais só saber sobreviver, mas também vais aprender a florescer. Vais descobrir coisas sobre ti que nem imaginavas e vais valorizar principalmente o silêncio. A tua autonomia e, sobretudo, a tua companhia. Eu nunca achei que poderia dizer isto.
Aprenda a gostar da tua própria presença. É um trabalho que vale mesmo a pena.